Podcast Emprenarque, o podcast onde você terá conteúdo sobre empreender na arquitetura e alcançar patamares maiores da profissão. Olá, Emprenarquers! Estamos em mais um podcast Emprenarque e hoje eu estou com a Aline Schenfelder. Ela que é proprietária do estúdio AS, do Feito Arque e da ASN Consultoria. Bem-vinda, Aline! Obrigada! Muito feliz em estar aqui. Ai, que bom. Que seja o primeiro de muitos, né? Sim, com certeza. Então, nosso tema de hoje é sobre produtividade, otimização de tempo. E conta pra gente, começa contando, você que está à frente de 3 negócios, né? Como que você organiza o seu tempo para dar conta de tanta coisa? Então, é engraçado que geralmente me perguntam, meu Deus, o que tu faz? Como é que tu tá todo canto? Em cada minuto todo canto diferente, né? Só que eu digo que tudo é questão de gestão de tempo, né? Então, desde quando eu comecei com o Estúdio AS, foi quando eu percebi que eu tava muito tumultuada com as tarefas e uma amiga de infância que, na verdade, deu aquela puxada de orelha. Olha e falou, amiga, tu não pode continuar sozinha, né? Então, foi quando eu comecei a buscar uma equipe, a buscar um espaço realmente maior. E assim, fui trabalhando em cima disso, né? E em que momento, assim, você tava, você fazia um projeto, 2 projetos, de repente começou a sentir necessidade? Qual que era a demanda, assim, pra você perceber que precisava de mais gente? Nossa, não, demorei um pouquinho. Eu tava com 60 projetos em paralelo. Nossa, gente! Não, a gente sempre acha que dá conta, né? Sim. Que é abraçar o mundo. E só mais um. E quando eu vi, eu tava... Nossa totalmente atropelada com tudo. Era um ano, assim, que eu tava autônoma. Então, eu tinha... O meu escritório ficava num hall de entrada no apartamento dos meus pais. Olha! E ali que eu pensei, não dá mais, porque era papel, basicamente, no apartamento inteiro, né? Imagina. Eu já não conseguia mais controlar. Porque era dentro do dia a dia ali da família também. E como era praticamente dentro de uma sala... que meio que tudo se misturava. Sim. Então, se vinha alguém, daqui a pouco pegava uma folha ali pra rascunhar alguma coisa, era uma folha importante. E, ai, meu Deus do céu, era uma loucura. Eu pensei, não dá mais, né? Então, foi quando eu busquei uma sala comercial. E logo ali eu comecei com 2 meninas. Na verdade, o foco era contratar uma. E depois veio uma outra menina logo conversar comigo, que ela queria fazer muito um estágio ali comigo, que eu tinha dado uma palestra numa instituição. E ela gostou, e ela tava para se formar e nunca tinha tido experiência. Eu pensei, tá bom, vamos lá, né? Então, logo parti pro escritório ali. E, nossa, eu lembro até hoje que quando eu peguei a sala, eu sentei no meio da sala e comecei a chorar. Desesperada, eu pensei, meu Deus, como assim? Por onde eu começo? Por onde eu começo? Agora eu tenho 2 pessoas que também dependem, né, de mim. Eu pensei, meu Deus do céu, que loucura que eu fiz, né? A pressão é muito grande quando a gente tem funcionários, quando precisa ter aquele compromisso de honrar com todos os pagamentos, né? É bem difícil. Mas eu digo assim, que foi a melhor decisão que eu tomei na vida, que foi realmente aquele desafogar, né? Então, a gente conseguiu criar cronogramas. Eu sempre fui muito perfeccionista, né? Mas eu acho que a gente aprende isso na faculdade, não é possível? Sim, eu também acho. Assim, tem o seu lado bom, tem o seu lado ruim, né? Sim. Então, o bom é que as meninas que começaram ali comigo, elas também tinham suas manias e tudo. E a gente foi moldando, né? Eu, principalmente, como eu já tinha uma bagagem um pouquinho maior, eu já tinha mais vícios, né? Sim. Então, eu tinha que, basicamente, modelar elas dentro do meu cronograma. E pra mim foi muito difícil. Imagino. Porque sempre fui eu que tava à frente, tomando conta de tudo, policiando tudo. E agora abrir mão, delegar função. Delegar é muito difícil. É difícil demais. Eu digo que eu peno até hoje. Eu passei muita dificuldade também no início pra delegar. Eu ficava acumulando as coisas, Quando eu via que tava assim transbordando, eu ia lá e delegava e já tava tudo atrasado. E é difícil porque a gente acha que os outros não vão fazer tão bem quanto a gente. Mas muitas vezes eles fazem até melhor, né? E quando a gente começa a cuidar do negócio, que a gente começa a se preocupar com outras responsabilidades, contas,
tudo que a gente precisa fazer para manter o escritório. Eu acho que a gente lida melhor com o perfeccionismo, já não é Sim. mais tão assim, né? Não A é gente milimetricamente não. assim ou assado. Tem até uma frase bem legal que eu escutei esses dias, que o perfeito já nasceu atrasado. Porque demora, entendeu? Então, a gente não pode demorar para entregar um projeto, para cumprir um cronograma. Então, não pode ser perfeito. Sim, concordo totalmente. Né? Adorei essa frase. Ficou legal, né? Ficou. E eu sei que depois disso, conforme eu fui aprendendo a ceder e a delegar funções e também compreender que às vezes não só o meu jeito é o jeito certo, né? Sim. Que a gente também, ser humano, é passível a erro. E é a gente manter a mente aberta para essa nova perspectiva e tudo mais. E uma coisa que eu percebo é que eu errava muito. Cada cliente vinha, obviamente, é um desafio novo, mas também era um projeto novo. Eu não tinha um padrão de entrega. Então, eu perdia muito tempo para criar este suposto padrão. Então, quando eu me dei conta disso, hoje eu tenho toda uma linha, né? Então, a gente tem um projeto ali que vai seguir, seja ele de um apartamento inteiro, ou seja ele de uma cozinha, eles seguem o mesmo padrão, né? Então, Sim, com desde isso, os arquivos até os documentos de cliente, tudo, né? Tudo. Então, desde o orçamento, né? O orçamento, ele segue um padrão. Os arquivos, o armazenamento dos arquivos, todo o processo, visita, controle do gerenciamento, orçamentos, a entrega, né? O quanto que isso é importante a gente ter noção disso. E é demorado para tu desenvolver isso. E tá sempre em movimentação, né? Tá sempre mexendo, né? Melhorando. Sim. E só que assim, se a gente coloca aquela energia inicial ali para fazer, depois flui muito mais rápido, porque todo mundo entra naquela sincronia do escritório e tudo funciona e tem um padrão, né? E o cliente respeita muito isso. Mas eu vou dizer que isso é difícil, né? Não foi difícil. da noite pro dia, não foi lá no início que eu consegui gerar esse padrão. Eu já tô 9 anos agora na área. Eu posso dizer, eu acho que foi ali no 4º ou 5º ano que eu tava na área, que daí eu comecei a ter consciência dos processos e ver que, nossa, o que adianta eu ficar aqui o dia inteiro tentando fazer uma apresentação, ou às vezes ficar 5 horas em cima tentando montar uma apresentação de projeto, se em 1 hora eu tendo padrão eu consigo fazer. Então, olha ali o quanto que a gente consegue ganhar, né? E isso que eu acho engraçado. Conforme a gente vai estudando, vai se inteirando, a gente vê que hoje a gente quer fazer a gestão de tempo. Por quê? Porque a gente quer mais tempo, né? Claro, tempo de qualidade. Exato. Então, é muito importante. É o ócio criativo também. É fazer os próprios exercícios que estão fora do nosso trabalho, que é muito importante para quem mexe com criatividade, né? E o empreendedor, a pessoa que está à frente do escritório, ela precisa de tempo. Ela precisa de um ócio para pensar no negócio. Senão a gente entra num ciclo vicioso que é só cumprir com as atividades, entregar as coisas que precisam ser entregues, pagar conta, cuidar de todos os setores. E a gente acaba não tendo tempo para pensar no crescimento do negócio, nos planejamentos, nos sonhos. Sim, a gente fica cega, né? Isso. Então, a gente se cega por aquela euforia de momento e, às vezes, até uma pressão financeira. É uma pressão. Porque tu fica naquilo que, eu preciso, porque conta tá ali e tu nem tá mais rendendo o teu lado criativo, né? Isso mesmo. Então, a partir... E bloqueia o criativo, né? Quando a gente tá naquele ritmo hipnótico, assim. Então, às vezes, a gente tem que dar um passinho para trás para poder dar 2 para frente, né? Isso. Olhar como um empreendedor mesmo, né? E não mais só como um projetista, que a gente começou ali muitas vezes no nosso escritório, né? Sim. E realmente se dar conta disso e desse crescimento é muito difícil. É muito árduo, né? É um trabalho. E aquilo que você comentou é uma melhoria contínua, né? Sim. Não é hoje porque a gente tem uma certa estrutura no escritório que a gente parou no tempo. Não! Muito pelo contrário. Quanto mais a gente cresce, mais a gente quer otimizar o nosso tempo para mais ainda conseguir abrir outros negócios. Foi o que aconteceu no meu caso, que foi depois de um tempo eu vi essa necessidade ali de contribuir um pouquinho com essa parte da arquitetura, da essência, das pessoas entenderem um pouquinho melhor o que isso pode atribuir
para o nosso dia a dia. Sim. Foi então que eu abri a Feito Arc, foi justamente pensando nisso, uma forma de eu compartilhar um pouquinho esse meu conhecimento também. Então foi quando a gente começou a fazer cursos e workshops online, tanto para estudante quanto para recém-formado, profissional ou apaixonados pelo assunto. E foi assim muito bacana. E recentemente a gente começou a focar também nos e-books, né? Ai, que então, legal. planilhas de controle para custos de obra, formas de organizar a sua casa, o seu lar, né? Etapas. Então, é algo assim bem bacana. Eu acho muito legal. Eu sempre falo aqui para quem estiver começando, para se inspirar nas pessoas que têm mais experiência, porque é muito legal a gente ter essa troca, né? Para as pessoas já começarem não cometendo os mesmos erros. Porque quando a gente começa sozinha, assim, eu acho que a tua situação foi bem parecida com a minha. A gente quebra muito a cara, né, no começo. Sim, demais. E aí pensa, por que eu não tive esse insight, esse feeling lá 2 anos atrás? E às vezes não é nem isso. Às vezes a gente não tá preparado também para compreender esse insight que a gente recebe, né? Porque eu lembro que essa minha amiga de infância, ela sempre teve muita troca, assim, comigo. Porque ela é do marketing, né? Então, muitas coisas ela via, ela vai muito para evento. E ela falava, amiga, agora é assim, assim, assado, né? Eu falava, não é para mim ainda. Daí ela ficava, até que... Então, amiga, chegou o momento. É que a gente tem que estar muito antenado também, né? O marketing e a arquitetura, eu acho que se conversam muito. Sim, total. E é difícil a gente gerenciar esse lado também. Sim. Porque hoje... Não adianta só a gente ter um escritório sem divulgar o nosso trabalho, né? Então, isso foi algo assim, um ponto que eu sempre foquei desde o início, quando eu abri o escritório, é realmente estar ativa em rede social. Sim. Que eu vejo assim, que se a gente não tá hoje em rede social, é como se a nossa empresa não existisse, né? Isso mesmo. É engraçado, mas é a realidade, né? Sim. E não adianta estar ali só ter uma conta, tu tem que estar colocando a cara... a tapa mesmo. Sim, não adianta colocar qualquer coisa também. Tem que ser algo assim que tenha a ver com a tua essência, a ver com o teu trabalho e que te dê uma credibilidade, né? Então, isso tem que ser algo muito bem pensado para você não dar um tiro no pé, né? É, isso mesmo. E quando a gente fala de produtividade, assim, eu vejo por mim, né, que quando eu fiz todo o balanço do que estava acontecendo no escritório, porque lá no início a gente trabalha muito em modo automático. Daí, de repente, eu fui planilhar tudo, organizar tudo. E aí, eu percebi que eu não estava ganhando dinheiro lá no início. E aí, aonde que estava indo esse dinheiro? No tempo desnecessário para cada cliente, né? Sim. Que é essa questão de que arquiteto cobra por metro quadrado, olha lá o projeto, vou te cobrar tanto. Mas, às vezes, não sabe o tempo que vai levar para fazer aquilo tudo. Ou às vezes quer ficar fazendo mais do que o cliente realmente necessita, né? E o projeto não acaba nunca. Então, como que tu teve isso assim no início? Como que tu identificou isso e buscou resolver? Então, isso para mim foi uma mudança até maior bem recente. Foi ano passado. Na verdade, eu percebia que eu estava perdendo dinheiro cobrando por metro quadrado. Mas eu não sabia como fazer essa mudança. Como é que eu vou precificar o meu preço por hora? É muito difícil. É muito difícil. Porque não é só a tua hora. É aluguel, é manutenção de computador, é energia, é água, é um monte de coisas ali, né? E é o preço da hora você trabalhando ou do seu funcionário trabalhando. Então é muito difícil. Sim. Então o meu primeiro passo foi criar um mínimo de projeto que eu cobrava. Então, independente do tamanho, às vezes que era, se eu fazia ali o cálculo por metro quadrado e não caía nesse mínimo, eu automaticamente elevava o valor para entrar dentro deste mínimo. E foi ano passado assim que eu me aprofundei cada vez mais para realmente fazer a mudança e passar a cobrar por hora. E hoje você cobra por hora. Por hora. Então, assim, é uma mudança enorme, até da forma que você oferece o seu serviço para o cliente, né? Sim. É outra experiência. E tu tem que ter uma gestão muito redondinha, muito organizada para saber o preço da tua hora, da tua equipe e o tempo que vai levar para fazer aquele tipo de projeto, detalhar ele, entregar, né? Sim. É um processo bem difícil. Quando eu implantei no escritório, a gente ficou assim, pelo menos uns 6 meses, anotando hora de tudo. Tipo, agenda mesmo do Google e montando ali as horas para depois somar,
aquele projeto deu X de horas, então, para ter base para cobrar os próximos, né? E aí, de repente, já muda a equipe, já muda tudo de novo. Sim. A gente precisa organizar de novo, porque cada um tem o seu tempo, Sim. né? Exato, e assim, entra também outros acontecimentos que podem ocorrer. Isso. Que fogem do controle também, né? Fogem, porque são seres humanos, né? Sim, exato. Então, a própria questão ali de doença, tudo, às vezes a gente volta também e não tá rendendo tanto quanto deveria, né? E como a gente trabalha com criatividade, não é sempre que a gente tá criativo. Então tem que ter uma gordurinha ali pra gente conseguir entregar no prazo e também ter essa precificação por hora bem certinho, né? E eu acho isso muito importante, porque às vezes eu lembro que no começo eu errava muito já desde o início quando eu ia fazer orçamento. O cliente vinha fazer orçamento, quero fazer orçamento. Eu ia até o cliente, media tudo. Às vezes ficava 2, 3 horas lá conversando, medindo. Já fiz muito isso. Eu falei, gente do céu, pra onde que tá indo o meu dinheiro, né? Porque tempo é dinheiro. Tempo é muito dinheiro. Então, nossa, quando eu percebi que não, gente, não é assim que as coisas têm que andar, né? Então, foi uma grande mudança ali no início, que hoje, por exemplo, é padrão já de alguns anos. Sim. O cliente, eu quero orçamento. Ele tem todo um pré-briefing online, onde ele me passa ali as diretrizes ou programa de necessidades básico. A gente faz a reunião ou online, hoje que é muito usada, ou presencial. Que eu gosto que eu tenho uma jornada ali do cliente no meu escritório, né? Então, eu gosto sempre de estar trazendo ali para o espaço também. E depois do contrato fechado é onde eu vou fazer a medição para conferência de medidas. Sim, é o então, certo. Olha, porque leva muito tempo medir, Exato. muitos detalhes. E às vezes você tá dispondo do tempo que é um cliente que não vai fechar. Sim. Então, tem que ter esse cuidado. Quem é que bancou isso ali, né? É muito difícil. Muito difícil. E outra ação que eu fiz desde o ano passado, até foi inspirada na pandemia, onde a gente teve que se reinventar muito. Sim. E eu já fazia alguns atendimentos por videochamada. Hoje eu tenho todos os meus atendimentos basicamente de forma virtual. Então, legal. as apresentações de projetos, elas também seguem um padrão de apresentação, onde o meu cliente recebe um arquivo, onde ele vai poder ver e rever quantas vezes ele precisar para sanar, às vezes, alguma dúvida. E isso me gerou uma otimização de pelo menos 4 horas em cada reunião. Nossa, que delícia. Então, é surreal quando a gente começa, de novo, né? Ter consciência do nosso tempo, né? Sim. O que tudo a gente pode fazer para realmente otimizar e conseguir fazer essa gestão da melhor forma possível, né? E sem perder a essência sem também. Perder a essência. Não para dar aquela sensação de tudo robotizado. Tudo robotizado. Tu sabe que a gente tava comentando sobre livros, né? Esses dias. Sim. E aí eu li aquele livro A Tríade do Tempo, que justamente fala sobre isso. E depois que eu li esse livro, eu comecei a aplicar tudo exatamente, que eu gosto de aplicar, né? E aí tem um teste no livro bem legal, pra saber se tu tá... quantos % do teu tempo é pra cada coisa. Pra coisas inúteis, pra coisas, que vão te agregar. É bem legal mesmo esse teste. E aí, depois, eu comecei a ficar muito bitolada em produtividade. Sabe o que é, tipo... deitar no sofá pra assistir um filme e me sentir culpada? Sim! Meu Deus, eu tô aqui fazendo nada. Eu preciso produzir, preciso ganhar dinheiro, eu preciso pensar no escritório. E aí, na verdade, isso também não é legal. Não. Isso não é nada legal, porque a gente precisa ter um tempo de qualidade com família, com pessoas que a gente gosta. Networking. Sim, total. E cuidar com essa questão, como você falou, da robotização, né? E eu tava me sentindo assim mesmo, tudo robotizado. Cliente, você vai chegar agora e tal hora a gente vai finalizar, ok? Tipo, tudo... E às vezes não é assim, né? Não. As coisas vão fluindo. Tem que ter um limite, mas a gente tem que cuidar também. Sim. Pra não robotizar. E eu acho que isso é o mais legal, é a gente testar. Testar todas as técnicas, todas as formas que a gente vê. Porque nem sempre tudo dá certo pra nós, né? É verdade. Então, eu já testei muitas coisas também, que eu também me senti culpada. Às vezes, tu vai tirar as férias. Ai, tu quer viajar? Eu não conseguia curtir, porque eu me sentia culpada. Tipo, meu Deus,
mas eu tô aqui relaxando, eu devia estar lá produzindo a todo vapor, não posso dormir. Então eu me sentia culpada até de dormir. Nossa. Então por muitos anos eu tive que cuidar muito assim com insônia. Eu sempre tive insônia muito forte, né? Olha como é sério. Sim, e era algo assim que eu via, não, gente, dormir é um desperdício, né? E hoje com a neuroarquitetura a gente vê que não, isso é qualidade de sono vida. reparador, senão tu não tem criatividade, não tem nada, né? Uma coisa fica correlacionada à outra, né? Então, quantas vezes a gente erra, mas também é importante errar, né? É importante. Então, a gente percebe ali que caminho é o melhor pra gente, né? É. E falando de técnicas, assim, o que você já testou que a gente pode compartilhar com as pessoas pra elas estarem tendo esse conhecimento, estarem talvez testando também? Então, muito eu não vou entrar, porque eu vou falar mais no dia 25. Ah, é verdade. A Aline vai estar com a gente no workshop que vai acontecer agora dia 25, workshop para engenheiros e arquitetos em Itajaí. E vai ser muito legal. E o tema vai ser esse, né? Mas uma coisa assim que eu já posso dizer que eu testei foi a técnica do Pomodoro, né? 25-5. Então eu fiquei lá bitolada naquilo, cronometrando cada... Junto com a equipe, assim. Junto com a Daí equipe. você tinha um reloginho. Isso. Que é com timer, eu comecei comigo e depois eu fui com a equipe. Mas não funcionou. Não funcionou pra gente porque também não. A gente ficava tão naquilo que depois Teu escritório fica todo mundo junto no mesmo ambiente? Eu tenho a minha salinha separada. O restante, ele é todo mais aberto. Sim. Mas antes ficava todo mundo junto. Então, era um pouquinho difícil, porque às vezes cada um fica num, mas às vezes precisa de um foco, de alguma coisa diferente, E às né? vezes alguém tá no seu auge e daí acaba atrapalhando porque tem que parar. Sim. Então, isso é uma técnica, assim, que não funcionou, mas foi importante a gente testar, porque daí a gente descobriu a nossa técnica, né? Assim como a gente testou também o Trello. O Trello, então, todo mundo falava, tem que usar pra isso, pra aquilo. Funcionou em partes. Hoje eu tenho o Gustavo, que cuida da renderização e das imagens, né? Com ele, funciona super bem. Então, a gente consegue... controlar prazos dessas imagens, de vídeos e tudo, mas pro dia a dia do escritório não funcionou. Acabou sendo uma demanda muito grande, ficou muito bagunçadinho, então também não funcionou. Testamos depois também planilhas de Excel, então foram vários testes ali, por isso que eu digo, a gente tem que experimentar, né? Pra ver o que a gente se adequa. Mas uma coisa que eu gosto de fazer, que hoje é padrão pra mim, a gente sabe que a nossa mente, às vezes, vai até o infinito, né? Sim. Então, tem uma técnica do Design Thinking que eu gosto muito, que é você colocar tudo que você tem para fazer em post-it. Então, você coloca tudo na sua parede e olha de forma geral. Eu gosto de criar o meu cronograma da semana todo domingo à noite. Então, domingo à noite, eu vou lá, coloco os post-its, tudo que eu tenho para fazer. E eu vou colocando por ordem de prioridade, né? Então, um truquezinho que eu vi que pra mim funciona é tirar os post-its de atividades ou de projetos que são rápidos pra eu fazer. Porque daí eu já sinto aquela meta vencida. Daí vai lá, tira o post-it, isso, comemora. aquela satisfação. É muito bom. E daí você já faz aquela vibração toda, você já tá no embalo, porque daqui a pouco você já conseguiu tirar 2 post-its. É muito legal. Então, daí isso estimula os próximos. Isso. Então, daí nesse meio tempo eu pego os projetos maiores. Que daí eu já tô no embalo, já tô naquele sentimento de vitória, missão cumprida. E quando eu ver, já foi. Então, isso é muito bacana. Mas sabe que eu tive um mentor que ele passou pra gente uma atividade, assim, o Top 5. Que é isso também. Cada um da equipe vai lá, coloca num painel 5 post-its com atividades que tem pra fazer durante o dia. E às vezes tem que quebrar as atividades pra tu dar conta realmente de fazer naquele dia, porque pode surgir uma demandinha, um telefonema, um atendimento inesperado. Então tem que estar quebradinho, né? As tarefas. Então eu acho que foi baseado no Design Thinking também. Porque eu não conheço muito sobre essa técnica. Eu vou dizer que essa técnica que foi a virada de chave ano passado pra mim, que me ajudou a reestruturar um monte de coisa no escritório, porque hoje eu sou neuroarquiteta, né? E graças a isso que eu abri a ASN Consultoria, que é onde eu presto, né? A gente transforma, faz uma consultoria onde transforma compra em experiência. Perfeito. Independente da sua área de atuação, não precisa ser arquiteto, a gente consegue fazer essa análise
onde a gente vai junto com as técnicas do Design Thinking, faz análise ali desde a captação do cliente para a identificação do persona, faz análise e ações de venda e finaliza com a fidelização. Então é um processo muito bacana. Ai, tô curiosa para saber mais sobre isso, quero saber, que legal. É perfeito. Eu percebo que depois desse momento de pandemia, as pessoas estão muito em busca de experiências, né? Não Sim. só de produto, não só de serviço. Tem que ter um quezinho a mais. Sim. Eu não sei se foi pela questão de ter ficado tão fácil a compra pela internet, tanto de serviço como de produto, né? Eu percebo, assim, até uma iniciação que eu faço na apresentação no escritório, no Estúdio AS, que eu percebo essa mudança muito drástica. Porque a gente tava ali naquela frenesia, Isso. naquela loucura. E daqui a pouco a gente parou e teve que estar trancado dentro de casa, né? E é aquela questão, o quanto o nosso lar está preparado para isso. O quanto que a gente cuida do nosso lar, né? E o nosso lar é reflexo do nosso bem-estar, não é? Então, se o nosso lar não está bem cuidado, isso vai refletir no meu humor, em como eu me sinto, na minha qualidade de vida. Na saúde e tudo. Então, eu tenho que contar os minutinhos para chegar em casa. Sim. E não para fugir dela, né? Que é o que a gente percebeu que acontecia, né? Então, eu vejo que tudo isso transformou essa questão da experiência. É você se sentir acolhida, é você se sentir especial, único, né? E ver que às vezes aquele produto ou serviço foi feito para você, que aquilo que você busca, que aquilo que você se identifica, e como se você fizesse parte de uma comunidade, né? Então, de um apoio, algo nesse sentido que possa contribuir positivamente na sua vida. Ai, que legal. Então, Aline, deixa pro pessoal, para quem quiser te conhecer mais, né? Os arrobas ali do Instagram, para quem quiser te seguir, conhecer um pouquinho mais do teu trabalho. Ai, sim, é o @estúdio, com S mudo, .as arquitetura. Daí tem o @ASN consultoria e o @feito_arc. Ai, que legal. E tem mais novidades chegando por aí, né? Que você estava comentando um pouquinho. Quer falar ou deixamos para um próximo? Ai, você que sabe. Eu posso dar um spoiler, dar um então. Spoilerzinho. Tá. A gente está criando uma quarta empresa, que é justamente voltado para técnicas da neuroarquitetura, né? E ele tem com foco colégios, escolas, né? E a linha corporativa. Então, é justamente uma forma de trazer treinamentos, consultorias, palestras, onde a gente vai estar mostrando e ensinando alguns truquezinhos que você pode estar usando no seu espaço, que vão contribuir para a sua produtividade e concentração. Perfeito, que legal. Então, só com muita otimização de tempo, muito cuidado com o tempo para administrar tudo isso, né, Aline? Sim, com certeza. Tempo é tudo, a nossa maior riqueza, né? É verdade. E o mais legal, assim, eu acho que um insight, assim, é que o tempo é o mesmo para todo mundo, né? Então, por que tem pessoas que têm mais sucesso que outras, né? Exato. É legal para observar. Eu acho que quem consegue organizar e otimizar o seu tempo é quem consegue se destacar melhor na profissão, nos negócios, ter mais qualidade de vida, ter mais atenção para a família, né? E é o que todo mundo quer, né? É o que todo mundo quer. Então, você vai estar falando mais sobre esse tema lá no nosso workshop. Isso. E para quem ainda não se inscreveu, aproveita, que essa é a última semana praticamente, né, para estar decidindo, que semana que vem já está acontecendo o nosso workshop. E vai estar muito legal, vai ter mentes incríveis lá para estar trocando muitas informações e muita experiência com arquitetos, engenheiros, designers. Não percam. Então é isso, gente. Você quer falar mais alguma coisa? Espero vocês dia 25. Adorei estar aqui. Uma troca sempre muito especial. Muito legal. A gente podia continuar, né, para mais uns 3 podcasts. Assunto que não falta, né? Mas fica convidada para voltar sempre que quiser, tá bom? Ai, obrigada pelo carinho. Então tá certo, Emprenarques, espero que vocês tenham gostado. Aproveitem para se inscrever no nosso canal e deixe seu comentário também, seus insights, suas contribuições, que é sempre muito legal essa troca, tá bom? Um abraço, até a próxima!